Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito é o nome do nosso Mashiach, é aquele que vive e que reina para todo sempre. Rei dos reis, Criador dos céus e da terra, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, aquele que faz o impossível tornar-se possível, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Bendito seja o nome dele. Bendito seja para todo sempre. Estamos dando continuidade ao estudo que o irmão pediu para que fizéssemos a respeito das festas pagãs, das festas folclóricas, principalmente festas de finais de ano, que tem, na sua maioria das vezes, o intuito de levar as pessoas à idolatria, ao engano, ao sofrimento, porque você vê que essas festas, principalmente festas de finais de ano, não trazem benefício nenhum para a sociedade, para as pessoas, a não ser o capitalismo, né? A não ser o comércio, né? E mesmo assim não muda muita coisa. Por mais que vendem bastante em finais de ano, você pode ver que é um dinheiro assim que não tem muito aproveito, porque é um dinheiro à base do engano, à base do sofrimento de muita gente, pois muitas pessoas, para se equiparar, para se igualar a todos, né, nos finais de ano, que tem que ter festa, tem que ter banquete, tem que ter isso e aquilo, acaba se endividando, acaba tendo muito problema financeiro em várias outras áreas, fora pessoas que perdem suas vidas nessas festas de finais de ano, com embriaguez, fora casamento que são destruídos, famílias que são avassaladas por causa destas festas de finais de ano. Agora nós chegamos num ponto crítico. Daqui para frente nós vamos estudar diretamente as festas pagãs, inclusive o Natal e o Ano Novo. Nós vamos estudar isso aqui e nós vamos ver dentro das Sagradas Escrituras o que o Eterno fala sobre estas festas. Nós vamos aprender hoje qual foi a origem de todas essas festas. Essas festas nasceram quando nasceu a idolatria, a religiosidade e a política. Grava bem esses três pontos. Se você observar, forma uma pirâmide. Idolatria, que é religiosidade, o sistema financeiro, como nós vemos, e a política. O sistema financeiro, que quem tem valor é quem tem mais. A política, que não cabe nem falar como é suja a política hoje. Por isso eu torno a repetir, cuidado quando você chegar numa religião e aquela religião for apoiada por algum político. Você quer um sinal claro de que o Eterno não está em uma religião, é quando eles estão envolvidos com política. Quando eles começam a apoiar políticos, tomar partido em grupos políticos, se afasta dessa religião. E o sistema financeiro, o capitalismo, não que seja errado, hoje, da maneira em que vivemos, o capitalismo ele contribui para que as pessoas também possam possuir alguma coisa. Não sou contra o capitalismo, porque o capitalismo é o que permite que você tenha um salário, é o que permite que você compre o seu próprio alimento, é o que permite que você entre em um mercado e faça a sua compra. Isso é o capitalismo. Agora, o que nós não podemos ter é o tal do comunismo, né? E o tal do socialismo. Isso é terrível. Isso destrói a sociedade, porque o comunismo e o socialismo são duas ordens que trabalham destruindo a sociedade, pagando uma miséria para as pessoas, como a gente vê aí alguns países, né, que estão envolvidos com o capitalismo, como a Venezuela, né,
que é um país que eu oro muito por aquele povo da Venezuela, porque a gente vê o sofrimento, né, daquele povo lá que está sofrendo muito por causa do socialismo e também do comunismo, né? Comunismo, você sabe que o comunismo era o sistema de Adolf Hitler, né? Hitler, ele era comunista, e você vê o que aconteceu com Adolf Hitler e também com o povo na época na Alemanha, com principalmente o povo judeu, que sofreu muito na época do Holocausto. Mas isso é apenas uma das perseguições do povo judeu, dentre muitas outras. Até hoje o povo judeu é muito perseguido. Até hoje o povo judeu, eles são alvo de muita coisa ruim, né? Então, não quero entrar nessa área de política, né? Que eu não gosto de política, nós não temos partido político, esse ministério não se envolve com política, nós não apoiamos nenhum grupo de esquerda, direita, do meio, da beirada, nós não temos nada a ver com isso. Nós oramos por todos, mas nós não tomamos parte nessa área, pois é uma área bem complicada, para não falar algo pior, né? Olha só, abra a sua Bíblia, se você tem aí a sua Bíblia, no capítulo 10 de Bereshit, de Gênesis, capítulo 10. Aqui nós vamos começar a estudar a respeito vamos dizer assim, de como nasceu essas três coisas: religião, política e dinheiro e sistema financeiro. Por isso, até hoje, a foto que há no dinheiro, principalmente o dinheiro aqui do Brasil, a foto daquela senhora com um raminho de louro atrás da orelha, é a foto da mãe e da esposa, que ela era mãe, e depois que ela e o seu filho Nimrod matou o seu esposo, o pai dele, depois disso ela se tornou também esposa de Nimrod, Semiramis ou Semiramis. Essa mulher é a mulher que está no seu dinheiro. Talvez até hoje você nunca perguntou quem é essa mulher que está no nosso dinheiro, o que ela fez, o que ela contribuiu para que ela tivesse um local de honra, né? Uma foto de honra na sociedade. Ela representa, ela é a rainha do céu, e ela representa a ganância. Ela representa a ganância, o materialismo, o apego às riquezas desse mundo. Olha só, ela representa a avareza, né? Olha o que está escrito aí no capítulo 10, versículo 6 em diante. Os filhos de Cam, foram Cush, Misraim, Put e Quenaã. Esses foram os filhos de Ram. Nós já vimos que Quenaã, ele aproveitou do momento de fraqueza do seu avô. Quenaã aproveitou que o avô estava embriagado, inconsciente, estava nu, e abusou sexualmente do seu avô Noé. As religiões não vão ensinar isso para você. Olha só, mas é a verdade. Ram, ele gerou esses filhos. Os filhos de Ram foi Cush. Quem foi Cush? Cush foi o pai de Nimrod. Cush foi o pai desse homem que teve por nome rebelde, aquele que se rebela, aquele que provoca rebelião. Olha só, Cush, Misraim, Put e Quenaã. Os filhos de Cush foram Sivá, Havlá, Savtá, Ramá, Savká. Os filhos de Ramá foram Svá e Dedã. Cush foi o pai de Nimrod. Versículo 8. Cush foi o pai de Nimrod, o primeiro governante, a política. O que ele foi? O primeiro governante. Não existia governo na época.
Todos trabalhavam para o bem comum. Todos trabalhavam em uma compartilhação mútua. Ninguém governava, não existia um rei, um governante. Nimrod, ele se autoproclamou rei daquela terra. Ele criou um misticismo em cima das pessoas. Ele começou a dizer que ele era filho do sol, que ele era o próprio sol. Então ele se proclamou o Deus Sol. E toda manhã, quando o sol ia nascendo, ele fazia com que todos se levantassem. De manhã, todos tinham que se levantar bem cedo. E ele subia no alto, numa montanha, a tenda dele estava no alto, ele estava em cima e a planície embaixo, e ele subia, ele abria os braços, e o sol nascia por trás dele. E ele dizia que todas as manhãs, ele era quem nascia e renascia. Aí nasceu a teoria do renascimento, da reencarnação. Toda manhã ele renascia. Conforme o sol nascia por trás dele, projetava a sombra dele em toda a planície de Sinar. E ele se autoproclamou um Deus. E claro, óbvio, se ele era um Deus, a mãe dele também tinha que ser um Deus, ou uma deusa, né? A mãe dele tinha que ser uma deusa, e ela se autoproclamou deusa Lua, a rainha do céu. Nós vamos ver isso também mais para frente, a rainha do céu. Então cuidado quando as religiões falam para você adorar a rainha do céu, tá? Você está adorando Semíramis. Olha o que está escrito mais aqui. Cuxi foi o pai de Nimrod, o primeiro governante poderoso da terra. Esse poderoso aqui é no sentido de causador de medo. Causador de medo. Ele causava medo nas pessoas. Ele tinha um arco de atirar flecha, e ele era muito exímio com aquele arco. Porém, o que ele caçava não era animais. Ele caçava os seus próprios primos, os filhos de Efed, os filhos de Shem, porque ele sabia da determinação que Noa tinha dito ao seu pai, Canaã. Ele sabia que eles estavam condenados a servir os seus primos. Então ele disse: se eu matar os meus primos, perseguir todo aquele que não se converter a mim, eu vou matar. Todo aquele que não aceitar o meu sistema, eu vou matar. E ele começou a matar pessoas, e caçar os próprios primos e matar. Então quem olhava para ele tinha medo. Ele era poderoso porque ele causava medo nas pessoas. Ele causava medo nas pessoas. E as pessoas tinham por medo como se ele fosse poderoso. E as pessoas se prostravam perante ele. Toda a planície de Sinar tinha que se dobrar diante dele na parte da manhã, nas primeiras horas do dia. No primeiro momento, quando o sol nascia, todo mundo se prostrava perante ele. E aquele que não se prostrava, ele matava. Ele era um exímio caçador. A pessoa podia fugir, ele perseguia e matava aquela pessoa. Olha o que está escrito mais aí. Poderoso na terra. Ele foi um caçador poderoso perante Adonai. Por quê? Porque ele se fazia frente a Adonai. Ele desafiava Adonai. Ele era aquele tipo de pessoa de aberração, vamos dizer assim, que ele desafiava o Eterno. Por ele desafiar o Eterno, as pessoas acreditavam que ele era um Deus. Só um Deus podia desafiar o Eterno. Então ele desafiava o Eterno. E ele teve uma ideia.
Ele teve uma ideia, ele disse, ele pensou com ele mesmo, eu vou criar algo grande que vai impressionar as pessoas. E as pessoas vão me servir ainda mais. Porque eu vou criar algo que vou desafiar. Eu vou prometer porque o diabo ele é o pai da mentira, você sabe disso. Ele disse, eu vou prometer que eu vou trazer os espíritos antediluvianos. Eu vou trazer de volta os gigantes, eu vou trazer de volta o mesmo sistema antediluviano. Eu vou trazer de novo o sistema de quando tinha os heróis, de quando tinha os gigantes, de quando tinha os anjos caídos. Foi quando ele começou a construir a torre. Olha o que está escrito mais aqui. Olha só. Por essa razão, as pessoas dizem, semelhante a Nimrod. Quando uma criança era desobediente, era rebelde. Já viu criança que a mãe fala não faz isso, ela faz, justamente para provocar? Que alguém diz não faça isso, aí ela vai lá e faz. Criança rebelde, criança. Então, quando uma criança era rebelde, eles diziam, esse é que nem Nimrod. Ele é rebelde. Essa criança é igual a Nimrod. Isso não era um elogio, não. É a mesma coisa de você dizer que alguém parece o cão, parece o capiroto, parece o diabo. Porque aquele homem chamado Nimrod, ele era o próprio diabo, pode-se dizer, na terra. Claro, ele era um servo de Satanás, de Rassatã. Foi Rassatã que incentivava ele a fazer tudo aquilo ali. Olha só o que está escrito aí. Ele foi um caçador poderoso perante Adonai. Por essa razão, as pessoas dizem, semelhante a Nimrod, o caçador poderoso perante Adonai, aquele que não respeita nem mesmo o eterno. Ele é tão poderoso que ele desafia o eterno, ele não respeita o eterno. Era assim que o povo pensava. Começaram a idolatrar ele, começaram a adorar ele, como se ele fosse um grande personalidade. Começaram a idolatrar ele, e ele incentivou isso. E a mãe dele, que estava por trás, sempre junto com ele, fazia questão de se autoproclamar deusa. Quando ele subia na montanha e abria os braços, a sua mãe sempre estava do lado ou por trás dele. Ela era deusa lua. Ela era deusa lua. Sua mãe, esposa. Olha que absurdo. Ele casou com a própria mãe, né? Olha só o que está escrito mais aí. Seu reino começou por Babel. Babel, lembra da torre de Babel? Da torre de Babel. Então ele criou, desde aquela época, algumas festas, alguns feriados, vamos dizer assim, para que o povo não tivesse tempo de pensar, não tivesse tempo de raciocinar. Esse cara não é Deus. Desde aquela época até os dias de hoje, o que mais enfurece Satanás é quando uma pessoa começa a pensar com a sua própria cabeça. Se você começar a questionar dentro de uma religião, comece a questionar o seu pastor, comece a ler a Bíblia, comece a pensar com a tua cabeça, logo você vai ser expulso de lá. Esses dias eu comentava, quando eu comecei a pregar o Evangelho, pregar a palavra do Eterno, eu comecei em uma religião e chegou um momento que eu fui proibido de ler a Bíblia. Olha que loucura, que eu fui proibido de orar dentro da religião. Eu era pastor auxiliar naquela época, há 20 anos atrás, e eu fui proibido de ler a Bíblia, fui proibido de orar, fui proibido de subir em cima do tablado. Eu fui proibido.
Olha só, outra vez, o próprio pregador daquela religião, daquela igreja, ele pegou na mão um pacote de dinheiro, 21 mil reais, eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou aquele dinheiro, foi numa segunda-feira, quando fazia depósito da coleta, das ofertas daquela igreja, vamos dizer assim, e ele pegou aquele dinheiro, me chamou, eu era noivo da minha esposa, não era casado ainda, e ele disse para mim, pega esse dinheiro e vai casar, vai viver a sua vida, só não volta mais aqui, nessa igreja. Aí eu disse para ele, meu Deus, o meu Criador não está à venda, a minha fé também não está à venda. Eu empurrei o dinheiro para o lado dele, ele manifestado, ele olhou para mim e disse, já que você não saiu por bem, agora você vai sair por mal. E começou a me perseguir dentro daquela religião, dentro daquela igreja. Chegou um momento que nós fomos transferidos para uma outra cidade, e de lá não teve mais jeito da gente ficar, e a gente acabou saindo, porque não podia mais suportar tanta mentira, tanto engano, tanta falsidade, tanta coisa ruim dentro daquela religião. Os bastidores, não é o que o povo vê, mas os bastidores. Olha só, Nimrod, o reino dele começou em Babel, Erech, Acade, Calné. Olha só, esses lugares, cada lugar desse tinha um governador. Ele nomeou pessoas que seriam semideuses, que olharia tudo o que acontecia e contasse para ele. Então ele sabia de tudo o que acontecia naqueles lugares. E ele se passaria por um Deus poderoso, porque ele sabia. Isso me fez lembrar uma vez que uma senhora chegou na congregação e disse para mim, profeta, meu filho disse que se ele vir numa igreja e o pastor revelar a vida dele, falar o que acontece na vida dele, ele vai se converter àquela religião, ele vai passar a frequentar aquela religião. Ele nunca veio nessa congregação. E eu queria combinar com o senhor. Eu vou falar a vida dele para o senhor, e quando eu chegar aqui com ele, o senhor vai falar tudo da vida dele. E ele vai passar a acreditar que Deus está aqui, e aí ele vai passar a ser membro dessa religião. Aí eu disse para ela, minha irmã, a senhora está com problema. A senhora mente e quer que eu minta também? A senhora engana e quer que eu engane também? Aí ela virou para mim e disse, pastor, mas eu fui ali da igreja de cima ali, e eu combinei com o pastor, e o pastor falou tudo da vida dele. Eu combinei com o pastor, eu contei para o pastor tudo o que acontecia na casa dele, na vida dele, e o pastor falou tudo. Só que ele, como ele já frequentou aquele lugar, como eu frequento aquele lugar, ele falou, não, pode ter acontecido. Ele desconfiou da mão, e ela queria que eu mentisse, que eu dissesse que era o Espírito Santo que estava me revelando, que era Deus que estava me revelando, para enganar o filho dela. Como diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. De boa intenção o inferno está cheio. O que Nimrod fazia agradava as pessoas, e as pessoas se agradavam dele. Então ele criou feriados, ele criou dias de adoração, dias memoráveis. Ele criou o domingo. O Eterno disse que o sábado era o dia do Eterno, porque no sábado o Eterno descansou. Então ele criou o domingo. Já que o Eterno escolheu o último dia, ele escolheu o primeiro dia, porque ele se achava melhor, o primeiro dia da semana. E até hoje as religiões seguem a Nimrod, porque o dia dos cultos principal das religiões não é no domingo? É no domingo. Mas isso vem desde Nimrod, que ele criando esse sistema religioso, levando as pessoas ao erro, levando as pessoas ao engano. E todo domingo, que é o Sunday, que é o dia do sol,
todos os domingos, principalmente nos domingos, as pessoas tinham que fazer um período de adoração a ele. E ele conseguiu fazer com que o povo, até mesmo descendente de Shem, esquecesse do Eterno. Como está escrito em Jeremias capítulo 23, versículo 28. As religiões fazem com que o povo esqueça do Eterno, como no passado fizeram com que as pessoas se esquecessem do Eterno, por causa de Baal. Baal, a palavra Baal significa Senhor, marido, dono. A palavra Baal significa Senhor, marido, dono, possuidor. E esse era o título dado a Nimrod. Até hoje, Senhor é Baal. Esse título de Senhor é Baal. Na Bíblia está Senhor, mas no original hebraico é Adonai. Aonde está Senhor é Adonai, que é o Criador do homem, Adonai, o Criador do ser humano. Porque o ser humano é a obra-prima do Eterno. Por isso que o Eterno estava preocupado com se aquele povo antediluviano continuasse do jeito que estava, aquele povo acabaria, o Espírito do Eterno, o mover do Eterno acabaria saindo daquele povo, porque não suportaria tanto pecado, o pecado daquele povo. Por isso o Eterno escolheu Noah, para fazer a diferença. Ele era sadique também. Olha só, então começou aqui, Babel. No próximo estudo nós vamos falar de Babel, é bastante extenso. Babel, a torre de Babel. No próximo estudo, no próximo shiur, nós vamos falar a respeito da torre de Babel. O que aquilo era? Não era simplesmente um prédio. Ele não estava construindo simplesmente uma torre, um prédio, não. Tinha um significado espiritual por trás. E algo terrível era o que ele queria fazer. Vamos orar. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento, eu te peço que o teu poder, que o teu mover, que o teu Espírito jamais venha se afastar destas pessoas, de nós, que buscamos o conhecimento da verdade, que buscamos compreender a tua vontade e praticar os teus mandamentos. Pai querido e Pai amado, não permita, por causa do erro deste mundo, que as pessoas se afastem de ti, que o teu Espírito se afaste das pessoas, assim como Davi disse, não retira de mim o teu Espírito. Então, meu Pai, não retira de nós o Espírito do Senhor, o mover do Senhor. Abençoa grandemente esta vida, esta casa, esta família. Eu oro por todas as autoridades deste país. Eu oro pelos doutores, médicos, policiais, farmacêuticos, empresários, comerciantes. Eu oro pelo presidente. Eu oro, meu Pai, pelos deputados, senadores, governadores. Eu oro por todos, Pai. E eu te peço, estenda as tuas mãos. E principalmente nas casas, nas famílias, nos familiares, aonde houver uma pessoa, Pai, aonde houver alguém, que a tua mão santa e poderosa venha tocar nesta vida. E se alguém tem estado doente, poder do Eterno entra agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, e aonde houver uma enfermidade, uma doença, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela espiritual, ouça a minha voz agora e sai desta vida, sai desta casa, sai desta família, sai dos caminhos desta pessoa. Todo mal, toda maldição, sai agora, vai embora e não volta mais, no nome de Yahushua HaMashiach. Glória ao Todo-Poderoso. Beba da água, a água já está abençoada. Você vê que a minha água aqui tem um limãozinho dentro. Esse limão aqui é para ajudar na é a minha vacina, né? Esse limãozinho aqui, né? Tome a sua água aí e seja abençoado no nome de Yahushua HaMashiach. Que o Criador te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. E eu te aguardo aqui no sábado, às 4 horas da tarde ou às 7:30 da noite. Rua Eduardo Chaia, número 2899, cidade de Guarapuava. Eu aguardo você aqui.
Que o Eterno te abençoe grandemente, te dê muita saúde, muita prosperidade. E nunca se esqueça, o nosso Elohim reina, o teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.